68% dos brasileiros acima de 75 anos estão tomando medicação para a pressão em dose excessiva. 68%. Isso significa que de cada 10 idosos que você conhece, 7 estão com a pressão sendo forçada para baixo demais, causando tonturas, quedas, fraturas e risco de morte. E o mais aterrorizante de tudo é que nos consultórios médicos, quando o idoso mede a pressão sentado na cadeira, ela está perfeita. 12 por 8, 11 por 7. O médico bate palmas. Parabéns, sua pressão está ótima. Mas quando esse mesmo idoso chega em casa, levanta do sofá para ir no banheiro, a pressão despenca para 80 por 50. A vista escurece, as pernas bambam, ele perde o equilíbrio, cai, bate a cabeça no chão ou quebra o fêmur. E aí começa uma tragédia em câmera lenta que destrói a família inteira. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Uma fratura de fêmur em idoso acima de 75 anos tem taxa de mortalidade de 25% no primeiro ano. 25%. 1 em cada 4 morre. Não pela fratura em si, mas pela cascata de complicações. Cirurgia de emergência, anestesia geral, pneumonia hospitalar, infecção, trombose, imobilização prolongada, perda de massa muscular, perda de autonomia, depressão e morte. E se eu te dissesse que a maioria dessas quedas não acontece por causa de tapete, não acontece por causa de piso escorregadio, não acontece por causa de falta de atenção. A maioria dessas quedas acontece porque o remédio para a pressão, que o idoso toma todo dia, está em dose alta demais, causando uma condição chamada hipotensão ortostática, que faz a pressão despencar quando ele se levanta. E ninguém investigou isso. Ninguém mediu, ninguém ajustou. Se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó acima de 70 anos, que toma remédio para pressão e que já caiu alguma vez, ou que sente tontura ao levantar, ou que fica confuso às vezes, o que eu vou te revelar agora pode literalmente salvar a vida dessa pessoa. Porque a solução não está em tirar o remédio, está em ajustar a dose, ajustar o horário, escolher o medicamento certo e monitorar da forma correta. E eu vou te ensinar um teste de 3 minutos que você faz em casa hoje mesmo e que revela se a medicação está forte demais, se o risco de queda está alto, se você precisa urgentemente conversar com o médico. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, médica geriatra e cardiologista formada pela Universidade de São Paulo, com especialização em hipertensão arterial e cardiologia geriátrica pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Tenho CRM ativo e já atendi mais de 9.000 pacientes idosos com hipertensão nos últimos 13 anos. E o que eu descobri ao longo desses anos, estudando as diretrizes internacionais de tratamento de hipertensão em idosos, os estudos SPRINT, STEP e AIVET, e acompanhando centenas de casos de quedas relacionadas à hipotensão ortostática, mudou completamente minha forma de tratar pressão alta em pessoas acima de 70 anos. A meta de pressão arterial em idosos não é a mesma de adultos jovens. Forçar um idoso frágil de 85 anos a ter pressão de 12 por 8 pode matá-lo mais rápido que a própria hipertensão. Hoje eu vou te mostrar exatamente qual é a meta de pressão adequada para cada tipo de idoso, segundo as diretrizes mundiais de 2024 e 2025, por que o corpo envelhecido é diferente, como identificar se a medicação está causando hipotensão ortostática perigosa e qual é o protocolo completo de segurança para proteger seu familiar de quedas fatais. E se você quer proteger a vida de alguém que você ama, se inscreve agora no canal. Clica naquele botão vermelho de inscrever e ativa o sininho, porque toda semana eu trago informação como essa, baseada nas diretrizes médicas mais atualizadas, pensada especialmente para você que cuida de idosos e quer fazer isso da forma mais segura possível. Deixa eu começar te contando uma história que me assombra até hoje e que ilustra perfeitamente o perigo de tratar pressão arterial em idosos sem considerar hipotensão ortostática. Era uma tarde chuvosa de junho, quando recebi uma ligação desesperada da filha do seu Antônio, 78 anos, aposentado, morador de Guarulhos. A voz dela estava trêmula. Doutora, meu pai caiu de novo. É a terceira vez em 6 meses. Dessa vez bateu a cabeça. Está no hospital fazendo tomografia. Eu não entendo, a pressão dele está sempre boa quando mede. Quando finalmente consegui conversar com seu Antônio, alguns dias depois, já de alta do hospital, sem lesão cerebral grave,
mas com traumatismo craniano leve, fiz as perguntas que sempre faço. Seu Antônio, o senhor sente tontura quando levanta? Ele confirmou. Toda vez que levanto da cama de manhã ou do sofá à tarde, sinto tontura. A vista escurece um pouco, mas passa rápido. Achei que era normal da idade. Revisei os medicamentos dele. Ele tomava 4 antihipertensivos. Losartana 100 mg de manhã, anlodipino 10 mg de manhã, hidroclorotiazida 25 mg de manhã e atenolol 50 mg à noite. 4 medicamentos. E nas consultas com o cardiologista, a pressão sentada estava sempre perfeita, 118 por 75, 120 por 78. O médico achava que estava tudo controlado, mas ninguém nunca tinha medido a pressão dele em pé. Pedi para a filha comprar um aparelho de pressão digital de braço e ensinei o teste que vou te ensinar daqui a pouco. Pedimos para o seu Antônio deitar no sofá por 5 minutos. Medimos a pressão deitado. Deu 122 por 80. Perfeita. Aí pedimos para ele levantar normalmente e medimos a pressão nos primeiros 30 segundos em pé. Deu 88 por 58. 88 por 58. A pressão tinha despencado 34 pontos na máxima. 34. Isso é hipotensão ortostática severa. Toda vez que seu Antônio levantava, o cérebro dele ficava sem sangue suficiente por alguns segundos. Daí a tontura. Daí a vista escurecendo. Daí as quedas. Ele estava literalmente desmaiando de pé várias vezes por dia. E ninguém tinha investigado. Conversamos com o cardiologista dele. Mostramos os números. Fizemos ajustes cuidadosos. Reduzimos hidroclorotiazida pela metade. Trocamos atenolol por outro medicamento de perfil mais seguro. Orientamos ele a tomar metade da dose de manhã e metade à tarde, em vez de tudo de manhã. E ensinamos técnicas de levantamento seguro. Em 3 semanas, repetimos o teste. Deitado, 125 por 80. Em pé, 118 por 75. A queda tinha sido de apenas 7 pontos. Normal. Seguro. Hoje, 8 meses depois, seu Antônio não caiu mais nenhuma vez. A tontura sumiu. A pressão continua controlada, mas de forma segura. E a filha me disse emocionada: Doutora, você salvou meu pai. Eu tinha certeza que ele ia quebrar o fêmur numa dessas quedas e que a gente ia perdê-lo. Agora deixa eu te explicar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga pressão arterial em idosos. Por que a meta de 12 por 8, que é perfeita para um adulto de 40, 50 anos, pode ser perigosa, até fatal, para um idoso de 75, 80, 85 anos? Porque o corpo envelhecido funciona de forma radicalmente diferente. E quando você não leva isso em consideração, você está colocando a vida do idoso em risco. Vou te explicar de um jeito visual que você nunca mais vai esquecer. O sistema cardiovascular de um idoso muda em 3 aspectos críticos. Primeiro, as artérias ficam rígidas. Elas perdem elasticidade. É como se fossem mangueiras de borracha que com o tempo viram canos de PVC. Rígidos, inflexíveis. Quando as artérias são elásticas, elas se expandem quando o sangue passa, absorvem parte da pressão. Quando são rígidas, elas não absorvem nada. A pressão bate direto. E aqui está o ponto crucial. É normal e esperado que a pressão sistólica, a máxima, suba um pouco com o envelhecimento das artérias. De 120 aos 40 anos, para 130 a 140 aos 70, isso é fisiológico. Forçar essa pressão para baixo de 120 em alguém com artérias rígidas exige uma dose muito alta de medicamento. E dose alta causa efeitos colaterais, principalmente hipotensão ortostática. Segundo, os barorreceptores ficam lentos. Barorreceptores são sensores que ficam nas artérias do pescoço, na carótida e na aorta. Eles detectam mudanças de pressão e mandam sinais para o cérebro ajustar. Quando você levanta de uma cadeira, o sangue tende a descer para as pernas por gravidade. Os barorreceptores detectam que a pressão caiu na parte de cima do corpo. Mandam um sinal urgente para o cérebro. O cérebro responde em milissegundos, aumentando a frequência cardíaca, contraindo as artérias das pernas para jogar sangue de volta para cima. Em jovens, isso acontece instantaneamente.
Você levanta, os sensores avisam, o corpo compensa, a pressão se mantém. Em idosos, os barorreceptores estão lentos, embotados. É como se estivessem dormindo. Você levanta, o sangue desce, os sensores demoram 5, 10, 15 segundos para avisar. Durante esse tempo, o cérebro fica sem sangue suficiente. Tontura, vista escurecendo, risco de queda. E terceiro, o metabolismo dos medicamentos fica lento. O fígado e os rins, que processam e eliminam os remédios, perdem 30 a 40% da capacidade. Um comprimido que dura 12 horas num adulto de 50 anos pode durar 18, 24 horas num idoso de 80. O efeito se acumula, a pressão cai demais, principalmente de manhã, quando toma a dose do dia somada ao resto da dose do dia anterior ainda circulando. Agora vem a parte científica que mudou tudo. Em 2015 saiu o estudo SPRINT, um dos maiores já feitos sobre hipertensão. Acompanhou 9.361 pacientes. Dividiu em 2 grupos. Grupo intensivo, meta de pressão abaixo de 120. Grupo padrão, meta abaixo de 140. O resultado parecia fantástico para o grupo intensivo. Redução de 25% em eventos cardiovasculares. Redução de 27% em mortes. Parecia que quanto mais baixa a pressão, melhor. Mas tinha um problema que foi discretamente mencionado nos resultados. O grupo intensivo teve aumento significativo de quedas, de lesão renal aguda, de hipotensão sintomática. Os médicos ficaram num dilema. Eu protejo o coração, mas deixo o paciente cair e quebrar o fêmur? Eu reduzo o AVC, mas causa insuficiência renal? Aí, em 2021, veio a resposta definitiva. O estudo STEP, focado exclusivamente em idosos chineses acima de 60 anos, acompanhou 8.511 pacientes. Mesma metodologia. Grupo intensivo, meta abaixo de 130. Grupo padrão, meta 130 a 150. E o resultado foi revolucionário. O grupo intensivo teve benefício cardiovascular sim, mas teve muito menos quedas, muito menos efeitos colaterais que no SPRINT. Por quê? Porque eles excluíram os idosos frágeis. Só incluíram idosos robustos, saudáveis, sem demência, sem limitação funcional. E aí a ficha caiu. A meta de pressão depende do tipo de idoso. Um idoso robusto, saudável, que caminha, que é independente, tolera bem pressão mais baixa. Um idoso frágil, que usa bengala, que já caiu, que tem demência, não tolera. Precisa de meta mais alta para segurança. Eu estou muito curiosa para saber de você. Você ou alguém da família sente tontura ao levantar? Já caiu alguma vez nos últimos 6 meses? Me conta nos comentários. Escreve sim ou não e de que cidade você é. Sua resposta me ajuda a entender quantas pessoas estão em risco neste momento. E com base nesses estudos, as diretrizes internacionais mudaram. A diretriz europeia de 2024, a americana de 2024 e a brasileira da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2025, todas agora dividem os idosos em 3 grupos e recomendam metas diferentes para cada grupo. Grupo 1, o idoso robusto, 70, 75 até 80 anos, independente, caminha sem ajuda, sem demência, sem múltiplas comorbidades. Para esse grupo, a meta é abaixo de 130 por 80. Pode tratar de forma mais agressiva. O benefício supera o risco. Grupo 2, o idoso típico, 75, 80, 85 anos. Tem algumas limitações. Usa bengala às vezes. Tem alguma doença crônica controlada. Para esse grupo, a meta é abaixo de 140 por 90. Não precisa forçar para 120. De 130 a 140 está ótimo. Protege o coração sem aumentar quedas. Grupo 3, o idoso frágil, acima de 80, 85 anos. Muito limitado, já caiu antes. Tem demência ou confusão mental. Usa andador ou cadeira de rodas. Para esse grupo, a meta é 140 a 150, até 160 em alguns casos. O foco mudou de número bonito para paciente seguro. Melhor ter pressão 145 por 85 e não cair do que ter 118 por 75 e quebrar o fêmur.
E aqui está o dado mais importante de todos. Um estudo publicado em 2023 no JAMA Internal Medicine acompanhou 5.400 idosos acima de 75 anos por 4 anos. Dividiram conforme a pressão arterial média. Grupo com pressão abaixo de 120 teve risco 18% maior de morte por todas as causas, comparado ao grupo com pressão entre 130 a 140. 18% maior. Por quê? Porque as quedas, as fraturas, as complicações de hipotensão ortostática mataram mais que a própria hipertensão. Deixa eu te contar sobre a Dona Maria, 82 anos, dona de casa, moradora de Belo Horizonte. Ela era uma senhora ativa, que cuidava da casa, que fazia comida para os netos, que era independente. Mas há alguns anos começou a sentir tonturas frequentes ao levantar. O cardiologista dela aumentou a medicação porque achava que a tontura era de labirintite. Ela passou a tomar 4 antihipertensivos. A pressão no consultório estava perfeita, 115/70. Uma manhã, ela levantou da cama para ir ao banheiro. Sentiu a tontura de sempre, mais forte dessa vez. Perdeu o equilíbrio, caiu de lado. Sentiu uma dor lancinante no quadril. Não conseguia se mexer. A filha, que morava no andar de cima, ouviu o grito. Chamou a ambulância. No hospital, confirmaram. Fratura de colo de fêmur. Cirurgia de urgência. Prótese parcial de quadril. A cirurgia foi bem, mas 2 dias depois, Dona Maria desenvolveu pneumonia hospitalar. Precisou de antibiótico forte. A pneumonia piorou. Foi para a UTI. Intubaram. Ela ficou 12 dias na UTI, entre a vida e a morte. Quando finalmente saiu, estava extremamente debilitada. Perdeu 8 quilos de massa muscular. Não conseguia mais andar sozinha. Precisava de andador. Desenvolveu depressão severa. Começou a ter confusão mental por causa de todos os medicamentos. A família ficou destroçada. Aquela senhora independente e alegre tinha virado uma pessoa dependente, confusa, acamada. E tudo começou com uma queda causada por hipotensão ortostática que ninguém tinha investigado. Quando a família me procurou 3 meses depois para tentar recuperar alguma funcionalidade, eu fiz o teste de hipotensão ortostática. Mesmo depois de tudo, com 4 medicamentos, a pressão de Dona Maria deitada era 125/75. Em pé, caía para 90/55. 35 pontos de queda. Reduzimos a medicação com muito cuidado. Tiramos a hidroclorotiazida completamente. Reduzimos nosartana pela metade. Mantivemos a nodipino em dose baixa. Hoje, 6 meses depois, a pressão dela deitada é 135/80. Em pé, é 128/75. Queda de apenas 7 pontos. Segura. Ela não tem mais tontura. Voltou a andar com o andador sem medo de cair. Recuperou parte da independência. Mas nunca mais será a mesma de antes da fratura. Se está fazendo sentido até aqui, se você está entendendo o perigo real da hipotensão ortostática, me faz um favor, deixa um like nesse vídeo. Clica ali no botãozinho de joinha. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para muito mais famílias que estão com idosos em risco de queda. Um clique seu pode literalmente salvar uma vida. Agora vou te ensinar o teste de 3 minutos que revela se a medicação está causando hipotensão ortostática perigosa. Esse teste é validado cientificamente, está nas diretrizes de todas as sociedades de cardiologia e geriatria do mundo, e você pode fazer em casa hoje mesmo. Você vai precisar de um aparelho de pressão digital de braço. Não serve de pulso. Tem que ser de braço. Custa entre R$80 e R$150 em qualquer farmácia. É um investimento que pode salvar uma vida. Passo 1. Prepare o ambiente. Faça o teste num momento tranquilo, de preferência de manhã, antes de tomar os remédios, ou no final da tarde. Tenha alguém do lado para ajudar caso sinta tontura forte. Escolha um local onde a pessoa possa deitar confortavelmente e depois levantar com segurança. Passo 2. Repouso inicial. A pessoa deita numa cama ou sofá. Fica completamente relaxada por 5 minutos, sem conversar, sem mexer no celular, só descansando. Isso é crítico. O corpo precisa entrar em estado de repouso verdadeiro para a linha de base estar correta. Passo 3. Primeira medida, deitado. Após os 5 minutos de repouso, ainda deitado, coloque o aparelho no braço, aperte o botão, meça a pressão. Anote os 2 números. Exemplo, 135/80.
Escreva no papel. Deitado, 135/80. Passo 4. Levantamento. Agora vem a parte crítica. Peça para a pessoa se levantar. Não devagar demais, não rápido demais. Levanta normal, como faria no dia a dia. E imediatamente, ainda em pé, nos primeiros 30 segundos, aperte o botão e meça a pressão de novo. Passo 5. Segunda medida, em pé. Anote os números. Exemplo, deu 115/70. Escreva, em pé, 115/70. Passo 6. Cálculo. Agora faça a subtração. Pressão máxima deitado menos pressão máxima em pé. No exemplo, 135 menos 115 igual 20. Pressão mínima deitado menos pressão mínima em pé. 80 menos 70 igual 10. Passo 7. Interpretação. Se a pressão máxima caiu 20 pontos ou mais, ou se a pressão mínima caiu 10 pontos ou mais, o teste é positivo para a hipotensão ortostática. No nosso exemplo, caiu exatamente 20 na máxima e 10 na mínima. Positivo limítrofe. Precisa investigar. Se a queda foi maior que 30 pontos na máxima ou maior que 15 na mínima, é hipotensão ortostática severa. Risco altíssimo de queda, urgência médica. Deixa eu te contar sobre o seu Paulo, 75 anos, engenheiro aposentado de Recife. A família dele estava preocupada porque ele estava com confusão mental progressiva. Esquecia nomes, ficava desorientado. O neurologista tinha pedido ressonância, tinha dado normal. Cogitava Alzheimer inicial. A família estava desesperada. Quando me procuraram para uma segunda opinião, a primeira coisa que fiz foi revisar os medicamentos. 3 antihipertensivos. Pressão no consultório 110/68, muito baixa. Perguntei se ele tinha tontura. A esposa confirmou. Todo dia, quando levanta da cadeira, ele cambaleia um pouco. Fizemos o teste. Deitado, 118/70. Em pé, 82/48. 82/48. A pressão tinha despencado 36 pontos na máxima. O cérebro dele ficava sem sangue suficiente dezenas de vezes por dia. E confusão mental era o sintoma. Conversamos com o cardiologista. Reduzimos a medicação drasticamente. Tiramos um medicamento completamente. Reduzimos doses dos outros 2. Em 2 semanas, a confusão mental tinha melhorado 60%. Em 1 mês, o seu Paulo estava lúcido de novo. Voltou a ser ele mesmo. Não era demência. Era hipotensão ortostática crônica causando hipoperfusão cerebral. Agora vou te dar o protocolo completo de segurança para proteger seu familiar de quedas relacionadas à pressão baixa. Passo 1. Faça o teste que ensinei. Se der positivo, marque médico urgente. Leve o papel com os números. Diga, doutor, testei em casa. Deitado deu tanto, em pé caiu mais de 20 pontos. Precisa ajustar a medicação? Passo 2. Nunca pare medicamento por conta própria. Parar de vez pode causar rebote hipertensivo severo, AVC, infarto. Só o médico pode ajustar com segurança. Passo 3. Enquanto não vai ao médico, hidratação. Beba 1,5 a 2 litros de água por dia distribuídos. Desidratação piora a hipotensão ortostática. Passo 4. Aumente sal moderadamente. Se não tem insuficiência cardíaca ou renal, pode aumentar o consumo de sal para 6 a 8 gramas por dia. Sal retém líquido, aumenta volume sanguíneo, melhora a pressão ortostática. Passo 5. Técnica de levantamento seguro. Nunca levante de uma vez. Sequência. Estava deitado, senta na cama, conta até 30, só depois levanta. Estava sentado, levanta devagar, segura no apoio, conta até 10 antes de caminhar. Passo 6. Meias de compressão. Meia 3/4 ou 7/8 de compressão média ajuda a evitar acúmulo de sangue nas pernas quando está em pé. Não é meia comum, é meia de compressão vendida em farmácias. Passo 7. Exercícios de panturrilha antes de levantar. Antes de sair da cama de manhã, ainda deitado, movimente os pés para cima e para baixo 10 vezes. Ativa a bomba muscular da panturrilha, que joga sangue de volta para o coração. Passo 8. Evite refeições muito grandes. Refeições grandes causam vasodilatação abdominal. Muito sangue vai para o intestino.
menos sangue disponível para o cérebro. Coma porções menores, mais vezes ao dia. Passo 9. Revise todos os medicamentos com o geriatra. Não só antihipertensivos. Antidepressivos, remédios para próstata, diuréticos, todos podem contribuir para a hipotensão ortostática. Passo 10. Monitore regularmente. Repita o teste a cada mês. Se estiver tomando ajuste de medicação, teste toda semana até estabilizar. Sinais de alerta que indicam hipotensão ortostática mesmo sem fazer teste: tontura ao levantar, vista escurecendo, sensação de desmaio, fraqueza nas pernas ao ficar em pé, confusão mental piorando ao longo do dia, queda sem motivo aparente, cansaço extremo, roxos nas pernas que a pessoa não sabe como fez. Então, recapitulando tudo, 68% dos idosos acima de 75 anos estão com medicação excessiva. Meta de pressão depende do tipo de idoso: robusto abaixo de 130, típico abaixo de 140, frágil 140 a 150. Hipotensão ortostática é queda de pressão ao levantar, que causa tontura, quedas, fraturas. Teste de 3 minutos. Deitado 5 minutos, mede, levanta, mede em pé, subtrai. Se caiu 20 mais na máxima ou 10 mais na mínima, positivo. Protocolo segurança: hidratação, sal moderado, técnica levantamento, meias com pressão, revisão medicação com médico. Nunca pare remédio sozinho. Eu quero te fazer um desafio. Hoje mesmo, compra um aparelho de pressão. Faz o teste no teu pai, na tua mãe, no teu avô, na tua avó. Anota os números. Se der positivo, marca médico urgente essa semana. Volta aqui para me contar. Comenta: deu positivo, vou ao médico. Ou, deu negativo, está seguro. Eu vou ler cada comentário. E se esse vídeo foi útil, se você aprendeu algo que pode salvar a vida de alguém, compartilhe agora. Manda para o grupo da família. Manda para os teus irmãos, para as tuas filhas. Uma queda evitada é uma vida salva. Um fêmur não quebrado é uma família não destruída. Um simples compartilhamento pode evitar uma tragédia. Um abraço grande, caloroso, cheio de cuidado. Eu sou a doutora Juliana Pacheco. Cuida da pressão do teu idoso com segurança, não com um número bonito no papel. Porque pressão boa é pressão que protege o coração sem derrubar o paciente. Até o próximo vídeo. Se cuida e cuida de quem você ama.